Tem uma pergunta aqui de Macaque Preg, também conhecido como Mero. Eu vou soltar na tela aqui. Caso eleita, como pretende atuar em Brasília com um legislativo majoritariamente de direita? Buscaria alguma aliança política com alguma bancada? Naturalmente que sim. Existem diversas pautas que aproximam a esquerda. O combate ao agronegócio, à destruição causada pelo agronegócio, a defesa da reforma agrária, a defesa por mais direitos, o combate ao arcabouço fiscal. Isso aproximaria a um deputado, uma deputada federal da UP a outras bancadas de outros partidos, né? Estamos completamente abertos ao diálogo, mas o principal para nós é a aliança com a classe trabalhadora, com o movimento social. Transformar a candidatura, transformar o mandato, caso se efetive, em tribuno popular, em uma tribuna popular, um tribuno popular, que ecoe as principais lutas que estão acontecendo, que abra as portas da Câmara para os movimentos sociais. É isso que nós pretendemos fazer, né? Mas enfrentamento da bancada da direita, enfrentamento da bancada do agro, enfrentamento da bancada da bala e da Bíblia, e isso não significa que eu seja contra as igrejas, que eu seja anticlerical. Significa que eu sou contra religião na política. Lugar de pastor é na igreja. Aliás, lugar de pastor é na igreja, não no Congresso. Se o cara é pastor e deputado, o pastor fica na porta e o deputado entra. A Bíblia não é um instrumento legislativo do Brasil. O Brasil é um Estado laico e eu considero a defesa do Estado laico fundamental. Inclusive para a preservação dos nossos direitos. É fundamental a preservação do Estado laico. Essa é uma bandeira muito importante para mim, pessoalmente. A defesa do Estado laico. Que religião e política não se misturem. Que tem que ser separados radicalmente. Eu defendo isso, né? O combate a isso também. Agora, uma coisa que eu acho que é uma boa prática e que nós pretendemos implementar é as assembleias populares para definir o destino das emendas parlamentares. Nós pretendemos, se efetivado, se eleitos, no caso da Unidade Popular, que eu só representou o projeto da Unidade Popular. Tudo que eu estou falando aqui foi pensado coletivamente e eu estou só defendendo aqui com vocês. Agora, só para esclarecer, Suede, essas emendas aí não são as emendas secretas, né? São as emendas comuns que todo deputado... Até porque deputados de esquerda raramente têm acesso ao orçamento secreto, né? O relator geral do orçamento destina a emenda secreta para os seus aliados, né? Inclusive o maior caso de corrupção da história do Brasil, o orçamento secreto, custou aí no mínimo 28 bilhões de reais, orçamento secreto. O mensalão custou 100 milhões. 100 milhões. É um troco de bala comparado, né? O Petrolão custou 18 bilhões. O orçamento secreto custou 28. É o maior caso de corrupção da história do Brasil aí, do governo Bolsonaro, né? Aí é um mérito do governo até Bolsonaro. Hoje, né? O que criou o orçamento secreto foi uma medida do governo Bolsonaro. É um decreto legislativo que é uma prerrogativa do presidente da República, que aumentou o espaço para as emendas de relator. Decreto legislativo de 2019. É uma medida exclusiva do presidente da República. É um mérito do governo Bolsonaro. A mão do Bolsonaro está suja com a lama do orçamento secreto. Agora, uma Samara Martins eleita, Suede. A Samara Martins ganha a eleição. E vai atacar o orçamento secreto. Como é que ataca o orçamento secreto sem perder totalmente o apoio dentro do Congresso, que é necessário para passar todos os projetos que a UP teria para avançar o Brasil? Como é que lida com essa guerra? É impossível enfrentar esses desmandos sem apoio popular, sem povo na rua. Impossível. Não tem como. Deputado nenhum vai abrir mão do orçamento secreto se não tiver gente na rua protestando. No nível ou maior do que foi contra a PEC da bandidagem. Agora, as coisas são explicadas em termos muito técnicos para a classe trabalhadora.
Ah, as emendas de relator, blá, 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 blá. Tem que falar o que é. É dinheiro público sendo entregue para deputado fazer o que quer. E não prestar conta a ninguém. Você acha isso certo? Com seu dinheiro? Ele pode esconder esse dinheiro e mandar para alguém sem ninguém saber para quê, para onde, para quem. Você acha que não está sendo roubado esse dinheiro? Você acha que não está sendo perdido? É por isso que para nós da Unidade Popular, o principal, as pessoas não entendem muito bem quando a gente diz isso. E é uma pena que elas não entendam, porque para a gente é primordial, inclusive para uma possível eleição. O principal para a gente é a construção do movimento de massas. É o movimento trabalhador. Ah, Suede, mas aí, né? Claro, meu amigo, você elege um prefeito, da UP, como é que você vai conseguir implementar essas medidas que a gente está propondo, sem movimento popular? O Congresso no Brasil sempre foi majoritariamente de direita, sempre foi. O sistema é pensado para ser dessa forma. Sabem quando é que vai ter um Congresso majoritariamente de esquerda no Brasil? Nunca. Nunca. Nunca vamos ter. A legislação é pensada para garantir maioria de direita no parlamento. A distribuição de emendas, aliás, de fundo eleitoral, de fundo partidário, é pensada para garantir maioria de direita no parlamento. É pensada. As prefeituras do interior estão nas mãos da direita. Ah, Suede, o que é que isso tem a ver? Vamos lá. Digamos, hipoteticamente, que eu seja uma prefeita de... Vamos lá, uma cidade aqui do interior do Ceará, de Abaiara. Eu sou prefeita de Abaiara. Vamos lá. Abaiara é uma cidadezinha aqui com 10 mil habitantes perto de Juazeiro do Norte. Aí eu emprego a Zuri na prefeitura. Aí chega as eleições e eu digo para a Zuri, olha, Zuri, o negócio é o seguinte, se esse deputado aqui não se eleger, você perde seu emprego. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai votar no meu deputado, vai fazer a família dela votar no meu deputado, e os familiares dela, os parentes dela, ainda vão convencer amigos deles a votar no meu deputado, porque não querem que ela perca o emprego. Vota nesse deputado aqui, porque ajuda a minha família, pô. Lá o dinheiro lá de casa é desse emprego aí que a Azuri tem. Isso aí não é um caso raro, né, Suede? Isso é a regra. É a regra das pequenas cidades. A maioria das cidades do Brasil, elas têm menos de 50 mil habitantes. E quem é a maior máquina dentro dessa cidade é a própria prefeitura. Ela é a maior empregadora. Exatamente. Gente, é pensado para ser fisiológico. É pensado. Nunca vai ter um parlamento de maioria de esquerda. Se a gente for com esse pensamento, a gente não faz nada. Aí eu digo, sabe o que é que a gente vai conseguir medindo qualidade de partido de esquerda por intenção de voto? Seu PT2. A gente critica o Lula hoje, mas se a gente chegasse lá com a conjuntura do jeito que está, a gente ia fazer o que de diferente? Porque não tem um movimento forte de massa de trabalhadores na rua. Então, para a gente, isso é o principal. Para nós, só vai ser possível, de fato, assim, e um cenário realista, assim, de a Samara ou qualquer outro candidato da UP ser eleito à presidência da República e implementar suas medidas, ser eleito é possível. É muito difícil. Muito difícil. Agora, implementar as medidas precisa de movimento de massa. Precisa. Sem isso, não tem. Então, querer eleger presidente da República sem isso é colocar o carro na frente dos bois. Agora, a gente vai para a luta. Por que a gente vai para a luta? Para divulgar nossas ideias. E a candidatura da Samara tem sido fundamental na divulgação do nosso programa, das nossas ideias, do que a gente pensa para o Brasil, do que a gente pensa. Aqui no Ceará, as candidaturas têm sido fundamentais para dizer o que a gente pensa sobre o estado do Ceará. O camarada Serley Leal, que é candidato a governador, recomendo que quem não conheça, procure, que quem não conhece, procure,
conhece o estado do Ceará como a palma da mão dele. Conhece os problemas de cada ponto, é um estudioso do estado do Ceará, conhece os problemas fiscais do estado. Eu recomendo aí, quem puder assistir uma entrevista dele, assista. Se você que está assistindo é do Ceará, vote 80 para governador e leia o nosso programa do Ceará. Está no TSE, vai lá no TSE, no site do TSE, Serley Leal, candidato a governador, baixa o nosso programa, você vai ver que a gente discute o estado do Ceará ponto a ponto ali.